Olá. Olá, Sydney. Ufa! Depois de tanta espera, Pânico 7 finalmente chegou. A questão não é quem grita, mas quem sorri enquanto afia a faca, quem te engana e te abraça com uma mão segurando a faca com a outra. Tudo começa com um carro avançando por uma estrada hostil e mergulhada na escuridão. Nesse ambiente inquietante, vemos Scott e sua namorada, Madison, que dirigiram por várias horas, com o propósito de chegar à famosa casa de Stu Macher. Scott, declarado e entusiasta admirador do cinema de terror e em especial da saga cinematográfica Staff, não consegue conter sua emoção. Ele pede para Madison tirar uma foto dele em frente à fachada, e ela concorda, tirando várias fotos enquanto ele posa com evidente fascinação. Minutos depois, eles entram na propriedade usando o código 7822, pegam a chave, abrem a porta e cruzam o limiar. A casa surge diante deles como uma cena de crime preservada, quase intacta, como se o tempo não tivesse apagado o eco dos acontecimentos ali. Scott demonstra conhecer cada detalhe com uma precisão obsessiva, aponta o local exato onde Sydney esfaqueou Billy com o guarda-chuva e recita fatos como se fosse um guia especializado. Enquanto Madison vai ao banheiro se refrescar, Scott percorre o local curioso e reverente. Ele observa cada canto, tira fotos de vários ângulos e se deixa envolver pela atmosfera do lugar. No entanto, quando Madison sai à sua procura e o chama pelo nome, Scott não responde. O silêncio começa a ficar desconfortável. De repente, Madison se depara com Ghostface. O choque a paralisa por um segundo, antes que o instinto a obrigue a correr para fora. Na porta, ela encontra Scott, que a segura e a conduz de volta para dentro para mostrar que tudo não passa de um robô. Madison hesita, o que ela viu pareceu real demais. No entanto, ao retirar a máscara, Scott prova que está certo, é de fato um androide conectado a um sistema. Depois, eles vão à sala onde Stu organizou a festa para atrair Sidney Prescott a seu destino fatal e seguem para a Bricozinha. Scott continua exibindo seu vasto conhecimento sobre a casa e seus antecedentes. Quando de repente recebem uma ligação telefônica, é a clássica ligação do Ghostface, desta vez para dar as boas-vindas a Scott e Madison. A voz do outro lado da linha faz perguntas sobre filmes de terror e propõe o habitual e macabro jogo. Se responderem errado, vão morrer. Scott responde com facilidade às duas primeiras perguntas, demonstrando sua habilidade como fã do gênero. No entanto, a terceira, relacionada ao filme Sexta-feira do Céu, acaba sendo uma pergunta capciosa. Dessa vez, é Madison quem o salva com a resposta correta. Ao acertar, Ghostface avisa que hoje não haverá esfaqueamentos e desliga. Scott nota que Madison está desconfortável e abalada. No entanto, ela, tentando agradá-lo, garante que vai se esforçar para se divertir por ele, mesmo que o terror não seja exatamente do seu gosto. Quando Scott se afasta por um momento, Madison recebe uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz fria e ameaçadora garante a ela que vai morrer naquela mesma noite. A princípio, ela acha que é uma pegadinha organizada por Scott. No entanto, quando a voz a insulta e afirma de forma cruel que ela está destinada a morrer hoje, a inquietação se transforma em raiva. Decidida a confrontá-lo, ela o procura pela casa, mas não o encontra em nenhum lugar. No meio da sua busca, ela cruza novamente com o robô disfarçado de Ghostface e, ao observá-lo com atenção, confirma que se trata apenas do androide. No entanto, em questão de segundos, aparece outro Ghostface, cujo jeito de se mover é natural demais, quase humano. Madison reage rapidamente e o golpeia com determinação, mas então é revelado que, na verdade, por trás da máscara está Scott. No entanto, ele percebe que o robô se move de forma diferente do que deveria, de acordo com sua programação. Intrigado e alarmado, ele se aproxima para verificar e, sob o olhar atônito de Madison, esfaqueia o androide. Nesse momento, a tensão explode e Madison, em pânico, foge desesperada. Ghostface a persegue sem parar. Ela tenta se defender, acerta-o com refletores ao alcance, mas acaba pendurada em uma luminária. Finalmente, ela perde o equilíbrio e cai bem em cima de Ghostface. E quando parece que tem uma chance de escapar, ele gira com a faca na mão e a fere mortalmente. Depois, ele ateia fogo no local, deixando as chamas consumirem a casa e o corpo de Madison, e vai embora sem olhar para trás. Mais adiante, a cena muda e conhecemos Tatum Evans,
que é surpreendida em seu quarto pelo namorado, Ben Brown. Ele decidiu visitá-la de maneira impulsiva, porque, segundo ele diz, uma cena de stab fez com que ele se lembrasse dela, aquela em que o namorado de Sidney entra pela janela. Entre risadas e nervosismo, ele começa a beijá-la com paixão. No entanto, a situação é interrompida quando a mãe de Tatum bate na porta e avisa que sabe perfeitamente que Ben está lá. Sidney Prescott então pede para Ben ir embora, argumentando que já está muito tarde para continuar a visita. Depois, Tatum confronta a mãe, chamando-a de hipócrita e lembrando que todos sabem que o namorado dela também entrava pela janela. No entanto, ao perceber o desconforto e o peso emocional no rosto de sua mãe, seu tom muda para algo mais sereno. Ele pergunta se os acontecimentos retratados no filme realmente aconteceram do jeito que são mostrados. Mais tarde, Sidney Prescott fala com seu marido, Mark, e diz que sua filha não ficou chateada porque ele foi gentil e compreensivo. Ela admite que seguirá como mãe superprotetora, temendo sempre que algo ruim aconteça à filha. A conversa então muda para um tema delicado. Mark pergunta se a filha já iniciou a vida sexual com o namorado. Sidney diz que não, mas admite que isso deve acontecer em breve. Entre reflexões e certa nostalgia, ambos relembram sua própria primeira vez. Sidney afirma que aconteceu aos 17 anos, enquanto Mark diz o mesmo. Embora, com um sorriso cúmplice, admita que na verdade tinha 15 anos quando disse que tinha 17. Na manhã seguinte, vemos Tatum pegar uma jaqueta que tinha pertencido à mãe dela. O gesto, aparentemente inocente, provoca uma reação inesperada. Sua mãe se altera ao vê-la com a peça de roupa. Diante dessa tensão súbita, Tatum decide deixá-la no lugar e sair sem usá-la. Porém, sua mãe vai atrás dela para se desculpar e explicar que ela pode ficar com a jaqueta, pois achou por engano que já a tinha dado de presente. A conversa ganha um tom mais profundo quando Tatum reclama que parece quase proibido saber algo sobre sua infância, como se fosse um território proibido. Com ironia, ele diz que sua vida está toda exposta na internet e sai, deixando um silêncio desconfortável. Indo para o trabalho, Sidney Prescott encontra Lucas, que atua no grupo com sua filha, Tatum. Lucas explica que faz parte da equipe técnica e que é responsável pela iluminação. Nesse momento, a mãe de Lucas, Jessica, reaparece para pedir desculpas, pois Lucas mencionou a Sidney Prescott um documentário sobre Ghostface, tema que incomoda e reabre feridas antigas em Sidney. Depois, Tatum encontra Hannah e Chloe, e Ben, seu namorado, as busca em frente ao teatro da escola. Lá conhecemos Aaron, outro colega que colabora na encenação. No entanto, o ensaio não acontece como o esperado. Distraída e nervosa, Tatum erra sua saída em uma cena. O diretor do teatro, em tom severo, pede que ela seja menos tímida e mais decidida, sugerindo até que tente ser como a mãe. Isso a incomoda? Depois, Tatum pergunta a Ben se a acha tímida, e ele responde que a considera doce e tranquila, qualidades que aprecia muito. No entanto, Tatum insiste que isso, no fundo, equivale a timidez. Então ela pergunta por que ele gosta dela. Ben, com sinceridade quase ingênua, admite que pode soar piegas, mas adora o jeito como ela o olha. Como ela o faz sorrir sem esforço e como ele sempre pensa nela, sem conseguir evitar o sorriso ao lembrá-la. Essa espontaneidade, diz ele, é o que mais o atrai. Enquanto isso, em casa, Sidney Prescott recebe uma ligação perturbadora de Ghostface, que com voz familiar diz que finalmente a encontrou e sentiu sua falta. Depois, ele faz uma videochamada para intimidá-la. Sidney mantém a postura e lembra que Stu Matcher está morto. No entanto, ele mostra que possui informações precisas e recentes. Sabe que sua filha se chama Tatum e comenta que acha esse detalhe encantador. Depois, ele diz de forma ameaçadora que está na escola da filha dela, no teatro, e mostra isso por videochamada. Alarmada, Sidney Prescott vai imediatamente até o local e, ao mesmo tempo, liga para o marido para avisar sobre a situação. No teatro, Hannah ensaia uma cena junto com Aaron. Ele não consegue interpretar adequadamente o seu papel, o que faz com que ela grite com frustração. De repente, as luzes se apagam completamente e Aaron desaparece de vista. Na penumbra, algo a cerca e a arrasta. Ghostface emerge lentamente entre as sombras. O que se segue é um ataque brutal. Ele a fere de forma progressiva e impiedosa, até que finalmente acaba com a vida dela no meio da escuridão do palco. Nesse exato instante, Sidney chega e com o coração apertado descobre o corpo sem vida de Hannah sobre o palco.
A cena é devastadora. Minutos depois, a polícia invade o local e, após uma rápida inspeção, encontra também o corpo de Aaron, abandonado entre as sombras do teatro. A ameaça já não é um simples aviso, é real, tangível e brutal. Sidney encontra rapidamente sua filha Tatum e informa que precisarão se mudar para evitar riscos. Porém, seu marido Mark opta por não ir junto. Como oficial, ele acredita ser seu dever ficar e capturar o responsável pelo massacre. Ele propõe uma estratégia. Ben, especialista em tecnologia, poderia rastrear ou verificar a ligação que Stu teria feito para Sidney, para confirmar se é algo autêntico ou uma manipulação. Sidney, ainda dominada pelo medo e pela desconfiança, rejeita a ideia e mantém Ben afastado de sua filha. Já na casa dos Evans, eles verificam cuidadosamente cada cômodo, cada corredor e cada canto, certificando-se de que não há nenhuma ameaça imediata. No entanto, eles ignoram um detalhe crucial no teto, onde, na penumbra, alguém os observa. É o Ghostface. Num descuido, enquanto Sidney e Mark acham que estão no controle da situação, Tatum fica momentaneamente sozinha. Quando voltam a vê-la, a tensão dispara. Mark é obrigado a abaixar sua arma para evitar que o agressor machuque sua filha. Aproveitando um momento de distração, Mark consegue acertar o agressor e começa um confronto direto. No entanto, o único que acaba gravemente ferido é o próprio Mark, que bate a cabeça com força e cai inconsciente. Com rapidez e determinação, ele leva Tatum para um esconderijo secreto dentro da casa. Para escapar, eles precisam passar por uma parede falsa que leva a uma saída alternativa. Mas Ghostface as descobre e começa a esfaquear freneticamente as paredes, tentando alcançá-las. Em desespero, Sidney usa uma barra de metal próxima para entortar a faca do agressor, ganhando segundos cruciais. Ambas saem correndo para fora, perseguidas implacavelmente. Quando Ghostface consegue alcançá-las do lado de fora da casa, um carro aparece em alta velocidade e o atropela violentamente. Do veículo desce Gale Weathers, acompanhada por sua equipe de filmagem do canal 7 Mindy e Chad. Sem perder tempo, eles tiram a máscara do agressor e descobrem que se trata de um completo desconhecido chamado Carl, que havia fugido de um hospital psiquiátrico há apenas 3 semanas. Pouco depois, Jessica e Lucas se aproximam de Sidney para expressar seu apoio e solidariedade. Sidney, ainda abalada, os alerta de que devem tomar o máximo de cuidado. Nesse momento, Gale intervém e aponta com firmeza: Todos son sospechosos, pues la experiencia demuestra... Nunca há apenas um Ghostface. Sempre são vários. Sempre há cúmplices. A tensão aumenta quando Sidney e Gale recebem uma nova ligação. A voz do outro lado se identifica como Stu Matcher. Com tom ameaçador, ele afirma que desta vez vai matá-las. E com nostalgia perturbadora, diz sentir falta da época em que faziam bem o trabalho, quando tudo era puro fogo. A ameaça é direta e pessoal. Diante disso, Sidney e Gale entendem que não podem continuar apenas reagindo, precisam agir. Decidem unir forças, investigar o caso a fundo e, de uma vez por todas, pôr fim a esse pesadelo que insiste em ressurgir. Sidney se despede da família com a firme decisão de ir ao hospital psiquiátrico de onde Carl fugiu. Sidney, convencida de que lá encontrará respostas cruciais, acompanhada por Gale, chega ao local e insiste em revisar os pertences do paciente fugitivo. Eles interrogam o médico responsável, mas ele se mostra evasivo e se recusa a fornecer informações relevantes. A situação muda quando lhe mostram uma fotografia de Stu Matcher. O médico reconhece o homem da foto como alguém que visitou o hospital. Lá, ele era chamado de John, pois dizia não lembrar seu nome verdadeiro. Segundo os registros, ele teve alta há só 2 semanas e mantinha uma relação próxima com Carl, quase uma amizade inquietante. Enquanto isso, Mindy e Chad observam Lucas com suspeita crescente, pois ele olha insistentemente para a casa dos Evans de uma maneira que parece estranha. Ambos alertam Tatum de que, neste jogo, todos são potenciais suspeitos, até mesmo o próprio namorado dela. Sob pressão e incerteza, Sidney questiona como pode contribuir e deixar de se sentir inútil diante de uma ameaça que parece superar a todos. Por outro lado, Sidney e Gale intensificam a busca para localizar Stu. Sidney finalmente aceita dar uma entrevista ao vivo para Gale, esperando provocar uma reação e forçá-lo a aparecer. Paralelamente, Mark tenta localizar sua filha, Tatum, na casa.
Ao não encontrá-la em seu quarto, desce apressadamente, mas tudo o que encontra é o seu próprio destino. Ghostface surge de repente e o ataca brutalmente. Depois, os jovens se reúnem no restaurante da família de Chloe, pois há toque de recolher e nenhum outro lugar aberto. Eles se reúnem para debater e tentar identificar o infiltrado, trocando acusações e suspeitas em um ambiente tenso e desconfiado. Ao mesmo tempo, Sidney e Gale se preparam para dar entrevista ao vivo, confiando que Stu Macher responderá ao desafio público. Durante a transmissão, sem receber ligações iniciais, eles começam a dialogar abertamente. Gale questiona Sidney se ela teme que seus traumas se repitam nas 3 filhas, lembrando que uma tem a idade que Sidney tinha. Quando tudo começa com Tatum, a pergunta a desestabiliza. A transmissão é interrompida e nesse instante o telefone toca. É Stu Macher. Provocador, ele diz a Sidney que sua filha quebrou o toque de recolher, é desobediente e será castigada. Ele acrescenta com frieza calculada que está do lado de fora do restaurante onde ela está reunida. Agora a ameaça não é mais simbólica, é imediata e pessoal. Ben, enquanto isso, seguia junto com Tatum para se encontrar com sua mãe, tentando manter a calma em meio ao caos crescente. No entanto, durante o trajeto, Sidney abre o notebook de Ben e descobre algo perturbador. Ele manipulou e editou os vídeos para que a figura do agressor se parecesse deliberadamente com Stu. A revelação a atinge com força emocional, e sem hesitar, ela confronta Ben e, dominada pela raiva e traição, o agride. Antes de sair apressadamente do restaurante, assim que coloca um pé para fora, se depara cara a cara com um Ghostface que a observa em silêncio. De volta ao restaurante onde os jovens estão, Chloe se oferece para buscar a pizza, enquanto Lucas vai ao banheiro. Os outros permanecem no local, alheios à ameaça iminente. De repente, percebem que as saídas estão bloqueadas, estão presos. A sensação de estar presos se transforma em pânico quando Ghostface aparece e avança sobre Chloe com a clara intenção de matá-la. Os outros jovens tentam intervir, mas o agressor também os atinge e os deixa atordoados. Chloe escapa por um instante e, ao fugir, encontra Lucas. Ele promete voltar para protegê-la e retorna à cozinha. Minutos depois, ele reaparece gravemente ferido, com uma lesão fatal que o faz desabar no chão. Chloe, apavorada, se esconde atrás dos móveis ao ver Ghostface se aproximar novamente. Ela prende a respiração, tentando não fazer nenhum som, mas o silêncio não a salva. O assassino a encontra e a ataca sem piedade. Instantes depois, Lucas parece reagir brevemente, mas Ghostface o agarra com brutalidade e o empala sobre uma superfície afiada, selando seu destino. Enquanto isso, Tatum corre desesperada, perseguida por Ghostface nas ruas escuras. Ela consegue despistá-lo por alguns segundos. É então que Ben aparece, com a voz entrecortada. Ele garante que jamais a trairia e que só manipulou os vídeos com a intenção de comparar imagens e encontrar padrões, não para incriminar ninguém. Mas a explicação chega tarde demais. Ghostface surge das sombras e o assassina na frente dela, sem que Tatum possa fazer nada para impedir. Devastada e apavorada, Tatum retoma sua fuga com as últimas forças que lhe restam e consegue chegar em casa. No entanto, a sensação de segurança dura apenas um instante. Ghostface já está lá. Sidney, tomada pela urgência, liga imediatamente para sua filha e a alerta de que Ghostface está dentro da casa. Sidney sabe disso porque está observando pelas câmeras de segurança. Com voz firme, embora trêmula pela tensão, ele explica que há uma arma guardada em um cofre e dita cuidadosamente o código para abri-lo. Depois, com precisão quase mecânica, ele ensina como segurar e usar a arma se preciso. No caos, Tatum atira em Ghostface seguindo o conselho da mãe. A bala acerta, mas não na cabeça, o que permite ao agressor escapar momentaneamente. Pouco depois, a situação se inverte e Tatum acaba sendo capturada. Sidney não perde tempo e vai atrás da filha. Ao chegar onde ela está presa, encontra um cenário macabro, montado como um jogo cruel. Ela sofre provocações psicológicas e, em um momento inquietante, até seu suposto irmão surge, sugerindo que juntos poderiam ir longe. Sidney, no entanto, entende que tudo faz parte de uma manipulação cuidadosamente orquestrada. Ele mantém a calma, analisa o ambiente e consegue descobrir onde está. Tatum a encontra amarrada a uma cadeira, vulnerável, mas ainda viva, no centro daquela encenação distorcida. No meio do confronto tenso, Ghostface finalmente tira a máscara. A revelação acontece.
é o mesmo doutor que as atendeu no hospital psiquiátrico. No entanto, ele não age sozinho. A verdadeira mente por trás de tudo é Jessica. Com perturbadora serenidade, ela revela que queria reviver o legado de Stu Macher, não só como figura, mas símbolo de caos e manipulação. Jessica se aproxima de Sidney e, com desprezo e admiração distorcida, afirma que já não a reconhece. Que aquela mulher forte que admirava se tornou aos seus olhos uma decepção. Revela que sabia dos abusos que ela sofreu no casamento e que soube que ela esteve presa e vulnerável. Durante esse período, leu seu livro Desde a Escuridão e ficou obcecada com a narrativa que encontrou ali. Segundo Jessica, ela entendeu que a essência da vida de Sidney sempre foi a mesma: enfrentar o monstro e sobreviver, matar o vilão e se tornar a eterna sobrevivente. A repetição quase mítica dessa estrutura a inspirou, levando-a a reescrever sua história. Ela começou a planejar meticulosamente, a treinar seu corpo, a se fortalecer física e mentalmente. Ela fez aulas de pilates, aperfeiçoou seu discurso, tornou-se disciplinada e, segundo suas próprias palavras, entrou no modo Sidney. Impulsionada por essa obsessão, assassinou seu marido e conseguiu sair impune. Mas, longe de se sentir satisfeita, ela percebeu que precisava de algo maior. Assim, ela decidiu sumir, apagar os rastros e iniciar o plano que agora culmina diante delas. Sidney, ainda com a respiração ofegante, mas com o olhar firme, responde que tudo o que fez em sua vida teve um propósito diferente. Demonstrar que sim, existe vida após o trauma, que nem tudo termina na escuridão. Ela o interrompe com frieza e confessa que quando decidiu desaparecer, sua mente já era um caos absoluto. Sem aguentar a pressão, ela se internou voluntariamente em um centro psiquiátrico, onde conheceu o doutor, agora desmascarado diante delas. Lá, ela percebeu que não queria sobreviver ao trauma, mas transformá-lo em poder. Ela diz para Sidney que seu verdadeiro renascimento começará ao matá-la, que ao eliminá-la, se livrará de todos os pesos do passado. Sem hesitar, ela acrescenta que Lucas já está morto, pois se parecia demais com o pai e representava uma lembrança que precisava apagar. Agora, afirma com uma serenidade arrepiante, poderá recomeçar. Jessica acusa Sidney de não ter ensinado nada de valioso à sua filha Tatum, nada realmente útil para sobreviver em um mundo cruel. E como parte de sua lição final distorcida, promete que Tatum verá sua mãe morrer, assim como Sidney viu a dela morrer. Esse será, segundo ela, o aprendizado definitivo, mas Sidney não está disposta a se tornar mais uma vítima. Em um movimento rápido e decidido, Sidney atinge Jessica, desequilibrando-a. Segue-se uma luta violenta e tiros ecoam no espaço fechado. Em meio ao caos, Jessica foge e Sidney vai atrás dela, enquanto diz à filha para ligar para uma ambulância para ajudar o pai, que ainda estava vivo. O que se segue é uma luta árdua, física e emocionalmente devastadora. Socos, quedas e facadas acontecem com brutal intensidade. Sidney, exausta mas determinada, consegue esfaquear Jessica, porém ela sobrevive ao ataque e continua lutando com uma fúria desesperada. Finalmente, com a intervenção decisiva de Tatum, que reúne a coragem necessária, conseguem atirar na cabeça dela. O tiro é certeiro, Jessica cai e desta vez não se levanta mais. O ciclo, mais uma vez, se encerra com sangue, mas também com sobrevivência. Pouco depois, as sirenes invadem a cena e a polícia assume o controle do local. Em meio ao caos, é confirmado que a equipe de Gale sobreviveu, embora com alguns ferimentos leves. Como bons profissionais, eles preparam uma transmissão especial para cobrir os fatos. Enquanto isso, Mark é levado às pressas ao hospital para atendimento médico. Sidney, ainda abalada, mas consciente de tudo o que aconteceu, se aproxima de Gale e lhe oferece um pedido de desculpas sincero. Ela confessa que lamenta não ter estado em Nova York durante o ataque dos chamados Ghostfacers e pergunta com honestidade se ainda pode confiar nela. A troca não é apenas profissional, mas profundamente humana. As duas já sobreviveram vezes demais para continuarem carregando rancores. Mais tarde, Sidney se dirige à sua filha Tatum e explica o significado do seu nome. Ele diz que a chamou assim em homenagem a uma amiga por quem teve muito carinho. Uma pessoa corajosa, que sempre dizia a verdade, mesmo quando não tinha filtros. Nesse gesto há memória, gratidão e uma forma de manter o passado vivo sem permitir que ele destrua tudo. Mãe e filha se abraçam e dizem: "Eu te amo", com sinceridade, superando o horror vivido. Depois, vão ao hospital tratar seus ferimentos e acompanhar Mark na recuperação.
Com essa imagem de união e resistência, a história chega ao seu final. Mas temos uma cena pós-créditos, onde vemos Mindy realizando seu sonho de reportar ao vivo para a televisão os acontecimentos recentes, com seu irmão Chad atuando como cinegrafista. Assim termina essa história. Se você gostou e quer mais resumos como este, não se esqueça de curtir o vídeo e acompanhar o Em Minutos. Isso é tudo por hoje, até a próxima!